Nossos heróis finalmente chegaram no lugar que queriam e caíram exaustos no chão. Apesar de não acreditarem muito, o que encontraram foi um verdadeiro oásis. Um lago cristalino, cercado por vegetação verde, estava na frente deles. Era exatamente o que precisavam naquele momento. Gecko, em particular, estava muito feliz por finalmente pisar em terra firme. Woo-sun, o dragão, virou-se para sua filha Yin-Yun e pediu para ela cavar no solo e buscar água. Armados com paz, Gecko e Yin-Yun começaram a trabalhar. No entanto, durante todo esse tempo, alguém estava observando eles. Curiosamente, essa presença não parecia ter intenções ruins. O dragão negro, que antes era conhecido, se apaixonou à primeira vista por Yin-Yun. Ele não só gostou da beleza dela, mas também do fato de ela ser um dragão oriental. Casar com a noiva de uma linhagem famosa aumentaria seu status. No entanto, ele estranhou o fato de Yin-Yun carregar uma flor estranha. Além disso, mesmo após um longo voo, ela preferiu cavar o solo antes de matar a sede. Enquanto Yin-Yun e Gecko terminavam sua tarefa e bebiam água, Woo-sun permanecia em guarda. Desde que chegaram ali, ele sentia que estavam sendo observados. Yin-Yun trouxe água e perguntou se poderia dar de beber ao dragão. Woo-sun concordou, pois a temperatura da água e do solo estava normal. Ele aproveitou o banho refrescante e reabasteceu suas raízes. Mas a água que ele não conseguiu beber escorreu pelo buraco do canhão. Gecko, sempre ligado, avisou Woo-sun para avisar ele quando fosse no banheiro. O dragão preto, que estava de olho em tudo, ficou puto da vida por ter perdido a presa. Mas ele não queria estragar a primeira impressão com a Yin-Yun. Enquanto isso, a Yin-Yun encontrou o cadáver de um camelo nos arbustos. Ela trouxe para o pessoal, animada porque eles não precisariam mais caçar. A carne do camelo seria uma refeição bem-vinda. Só que o dragão preto ficou furioso por terem roubado a presa dele. O cadáver do camelo intrigou o Woo-sun. Não tinha feridas no pescoço, mas todos os ossos estavam quebrados. Ele desconfiou que alguém tinha matado o camelo do mesmo jeito que a filha dele costumava fazer, deixando a presa cair de uma altura bem alta. Enquanto Yin-Yun e Gecko começavam a comer, os dracones perguntaram casualmente ao Woo-sun por que ele ainda não tinha começado. O dragão percebeu que era tarde demais para impedir a refeição, pois os outros já tinham começado a comer. Ele respondeu que comer alimentos de origem desconhecida era muito perigoso. Afinal, não tinha como saber de quem era ou o que poderia ter sido colocado nele. Podia ser uma armadilha. Yin-Yun perguntou se a barriga dele ia doer depois de comer, mas nosso herói não tinha resposta para essa pergunta. Além disso, já era tarde demais para se preocupar com isso. Woo-sun duvidava que alguém tivesse envenenado a comida de propósito. Todos os fatos indicavam que o camelo tinha sido morto por algum animal. Decidiu não impedir a filha e deixá-la comer. Enquanto ele ficava de guarda, preocupado com a fera que tinha ido embora há pouco tempo, o dragão negro continuava furioso. Os intrusos que levaram sua comida continuaram a apreciá-la sem pensar duas vezes e até questionaram sua qualidade. Enquanto Yin-Yun e Gecko comiam, Woo-sun estava tenso e preocupado, olhando para longe. Ele tinha muitos motivos para estar preocupado. O sangue ainda estava fresco, o que significava que a fera podia estar escondida. Por que ela foi embora? Estava com medo deles ou se preparando para um ataque furtivo? Enquanto Woo-sun se preparava para o pior, os baús apareceram e Hua surgiu como sempre. O espírito do sistema, perplexo com o ambiente escuro, perguntou onde estavam. Ignorando suas perguntas, nosso herói ordenou que ele começasse a trabalhar. Desta vez, ele tinha que abrir todos os baús. De um deles, Woo-sun obteve um novo gene de nível B. Essa planta desconhecida podia ser infundida em todo o corpo e era resistente à seca, produzindo brotos mesmo após anos sem água. Beleza, agora com o gene novo, a sede não estava tão forte quanto antes. Enquanto Woo-sun tentava entender como o gene funcionava, a Yin-Yun perguntou o que a gente ia fazer com o resto da carne. Ele decidiu não levar, porque ia estragar rápido. A gente ia ter sobra suficiente para comer até a gente partir de novo. Só que o dragão negro não gostou disso não. Quando ele soube que a gente ia ficar mais uma noite e um dia, a paciência dele acabou. Ele saiu do meio dos arbustos, rosnando feito doido, e mandou a gente sair das terras dele o mais rápido possível. Os nossos amigos não ficaram com medo quando viram o dragão preto de repente. Na verdade, eles ficaram mais surpresos do que qualquer outra coisa. O Woo-sun tinha razão. Eles estavam sendo observados. Então o nosso herói perguntou se foi ele quem matou o camelo. O dragão preto ficou irritado, porque o seu rugido não assustou ninguém, mas ele não queria continuar sendo hostil. Então ele confirmou que sim, foi ele quem matou o camelo. Quando Woo-sun escutou isso, ele sorriu e começou a pedir desculpas.
Ele disse-se que, como não tinha ninguém perto do corpo, eles pensaram que o camelo não tinha dono. O Woo-sun não queria brigar com o dragão, mas ele não resistiu em perguntar por que o dragão estava observando eles de longe. Será que ele estava com medo de um encontro direto ou estava planejando um ataque surpresa? O dragão negro não respondeu de imediato, desviando seu olhar para Yin-Yun. Parecia confusa. Como se estivesse ponderando sua resposta, falou asperamente que aquele território lhe pertencia, que ele era Benlong, que, portanto, tinha o direito de fazer o que bem entendesse ali. Não os responsabilizaria por terem comido sua comida, mas agora que estavam saciados, deveriam ter deixado seu domínio imediatamente. Contudo, assim como antes, ninguém levou suas palavras ameaçadoras a sério. Ignorando completamente o que ele dizia, Yin-Yun aproximou-se dele entusiasmada e perguntou se ele também era um dragão. Isso pareceu constranger Benlong, que se esqueceu do que estava falando e confirmou que sim. Yin-Yun, confirmando suas suspeitas, perguntou intrigada por que ele parecia diferente dela. Era uma pergunta inusitada para um dragão negro. Ele explicou com paciência que existem muitos tipos de dragões e que ele pertencia à mais nobre das espécies, a dos dragões negros. Todavia, suas afirmações sobre nobreza foram desafiadas por uma pergunta ingênua de Yin-Yun. Ela observou que ele era robusto e tinha asas pequenas, e perguntou se ele se ia voar. Apesar de ser uma questão indelicada, Benlong conteve-se e respondeu simplesmente que era um mestre do voo. Mas as perguntas de Yin-Yun não cessaram. Como era a primeira vez que ela encontrava outro de sua espécie, era natural que tivesse muitas dúvidas. Ela olhou novamente para o dragão negro e perguntou se todos os dragões negros eram tão pouco atraentes quanto ele. Essa foi a gota d'água para Benlong. Tentando manter a compostura, começou a gritar que não era feio de forma alguma. Proclamou que era um dragão magnífico e único, que havia conquistado milhares de admiradores em sua terra natal. Agora, furioso e sem nada a perder, ele questionou a assustada Yin-Yun sobre por que ela, sendo uma dragão nobre, estava a serviço de uma flor peculiar. A dragonesa não compreendia o que ele queria dizer. Olhando para seu pai, a quem o dragão negro apontava, ela respondeu que ele era seu pai. Foi então que Benlong começou a questionar o absurdo de suas próprias palavras. Não podia acreditar que ela pensasse ser parente daquela flor, já que não eram da mesma espécie. Nunca havia encontrado um dragão tão ignorante. Entanto, logo lhe ocorreu que talvez tivesse tirado conclusões precipitadas. Em sua terra natal, havia uma flor peculiar capaz de liberar pólen alucinógeno, fazendo com que as criaturas que o inalassem tivessem alucinações e agissem de maneira estranha. Quando que Yin-Yun fazia perguntas peculiares e aparentemente óbvias e chamava a flor de pai, ele suspeitou que ela estivesse sob o efeito daquela flor peculiar. Tentou explicar a Yin-Yun que ela estava presa em uma ilusão e que, por isso, acreditava que a flor era seu pai. Felizmente para ela, ela havia encontrado o grande Benlong, que poderia ajudá-la a se libertar da alucinação. Yin-Yun, no entanto, não entendeu nada do que o dragão negro disse. Mas isso não importava para Benlong. Ele não só queria ajudá-la, mas também desejava ser o herói que salvaria a princesa. No momento seguinte, ele abriu sua boca cheia de dentes e avançou em direção ao nosso herói. Vendo que seu pai estava em perigo, Yin-Yun correu rapidamente atrás do dragão negro. A cena se desenrolava com intensidade. Yin-Yun, a dragonesa, gritou para que Benlong parasse e não ferisse seu pai. Sun, por sua vez, não estava nada satisfeito com essa reviravolta. Afinal, não desejava enfrentar o dragão em batalha. Sem ter ouvido a conversa anterior, Woo-sun não conseguia entender por que o dragão negro havia decidido atacá-lo de repente. Felizmente, sua filha estava lá e imediatamente correu para tentar detê-lo. Benlong, irritado, voltou-se para Yin-Yun, questionou por que ela estava em seu caminho. Afinal, tudo o que ele estava fazendo era por causa dela. Observando a flor estranha, ele pensou que bastaria destruí-la para que a dragonesa recuperasse a razão. No entanto, no instante seguinte, ele desferiu um golpe esmagador com a cauda, fazendo com que Woo-sun e o canhão voassem pelo ar. O impacto foi tão forte que deixou Woo-sun tonto, demorando um pouco para recuperar a consciência. Quando viu que o pai tinha sido atingido pelo dragão negro, Yin-Yun não pensou duas vezes e deu uma patada na cara do dragão, expressando sua raiva e perguntando por que ele tinha feito aquilo. Enquanto Yin-Yun lidava com Benlong, Woo-sun foi aos poucos recobrando a consciência. Agora ele estava realmente furioso. Afinal, o dragão negro quase o matou. Como Benlong tinha começado a confusão, ele tinha de assumir a responsabilidade pelas consequências. O nosso herói, todo bravo, falou que ia mostrar o poder do canhão dragão dele.
Quando Ben Long ouviu a palavra canhão, ficou quieto na hora, com uma cara de medo. Parece que ele já tinha tido uma experiência ruim com canhões humanos e não queria passar por isso de novo. Mesmo tendo visto a flor no canhão antes, ele achou que ela estava entupida de sujeira e não funcionava. Sem querer arriscar para ver se o canhão estava funcionando mesmo, deu o rabo entre as pernas e saiu correndo. Yun se despediu dele com um olhar de desprezo. Wu Sun ficou puto. Não estava disposto a deixar um dragão tão metido e mal educado escapar fácil assim. Ben Long precisava aprender uma lição, só que rolou um mal-entendido. Seu herói não tinha intenção de usar um canhão de verdade. Na verdade, ele estava se referindo aos espinhos que, no momento seguinte, voaram em direção ao dragão que estava fugindo. Essa técnica especial era chamada de Bomba Shantium. Ben Long não teve chance de escapar dos espinhos, e assim que foi atingido, soltou um grito de dor. Os espinhos tinham um poder realmente assustador. O dragão negro, apesar da dor, tinha mais medo de ser atingido por uma bala de canhão. Olhando mais de perto, ele percebeu que tinha sido enganado. Os espinhos eram só espinhos, não uma ameaça mortal. Terminado, ele atacou nosso herói com ainda mais fúria. Mas Wu Sun estava preparado para a luta e não ia recuar. Mesmo que os espinhos não causassem um grande estrago no dragão, ele tinha certeza que com a flecha seria diferente. Enquanto Yin Yun fazia de tudo para segurar o Ben Long, o cara continuava resistindo e querendo chegar no nosso protagonista. Quando viu a besta na mão do Wu Sun, Ben Long lembrou de outros caras que tinham essas armas. Na luta que ele teve antes, ele conseguiu escapar, mas ele sabia que essa arma era perigosa pra caramba, tipo um canhão. No calor do momento, o nosso herói atirou a flecha da besta e ela foi direto pro dragão preto. Se acertasse, ia ser um desastre, mesmo pra um dragão. Mas o Ben Long foi rápido e desviou. Só levou um arranhão. Puto da vida, ele partiu pra cima do nosso herói, querendo destruir tudo. Yin Yun, de novo, conseguiu segurar o Ben Long. Ficou brava e mandou ele ficar longe do pai dela. O dragão negro é maior, mais pesado e mais forte, então ele conseguiu imobilizá-la no chão. Ficou irritado com ela se metendo o tempo todo e perguntou se ela não entendia que ele estava tentando ajudar. Mas a Yin Yun pensava diferente. Ela achava que o Ben Long tinha que se ajudar primeiro. O dragão negro viu que não ia conseguir convencê-la e sabia que a flor estranha podia aparecer de novo a qualquer momento, então ele decidiu se afastar dos bichos. Ele soltou a Yin Yun, voou e disse que dragões de verdade lutam no céu. O Wu Sun não caiu nessa. Ele percebeu que o Ben Long estava com medo das flechas e por isso estava fugindo. Mesmo com a provocação, a Yin Yun aceitou o desafio e foi atrás dele rapidinho. Ela não ia recuar, mesmo sendo imprudente. Nosso herói, percebendo o perigo, pediu para ela descer, porque o Ben Long estava fora do alcance da besta dela. A Yin Yun estava tão envolvida na batalha que nem ligou para os apelos. Depois de dar um tapa no dragão preto, ela exigiu que ele pedisse desculpas para o pai dela. Ele revidou o golpe, não com a intenção de machucá-la gravemente, mas para dar uma lição nela. O resultado foi um baita hematoma na Yin Yuan. Ben Lang, claramente mais forte e teimoso, estava dominando no ar. A Yin Yun reconheceu que foi imprudente em se deixar levar pela provocação. Agora isolada, sem a ajuda das vinhas espinhosas ou das flechas do pai, ela entendeu a gravidade da situação. Tinha uma solução simples: derrotar o adversário. O dragão negro levou uma porrada e caiu, sem chance de se levantar rápido. Sun estava lá embaixo esperando ele, armado e pronto para atacar. O cara estava orgulhoso da filha dele, que derrubou o oponente. Long estava numa situação difícil, com flechas voando para todo lado, difícil de escapar. Seu herói estava atirando uma flecha atrás da outra, decidido a não deixar o cara ganhar. Mas o dragão negro era esperto e conseguia desviar das flechas do Wu Sun. De repente, ele avançou contra o nosso herói, querendo acabar com a luta. A estranha era o problema, e se ele destruísse ela, o Yin Yun ia parar de desprezar ele. O Wu Sun viu a fúria do dragão negro e atirou uma flecha certeira nele. Mas o Ben Long não desviou, ele bloqueou a flecha com a mão. Apesar da dor, ele estava decidido. Finalmente, ele alcançou o nosso herói, pegou a besta e voou com ele, com um único objetivo: acabar com a flor estranha que estava causando tanta confusão. Coisas não saíram como planejado. Do pai ser levado, a lagartixa entrou em pânico e correu atrás dele. Yun também não perdeu tempo e foi atrás do agressor, gritando para ele soltar o pai dela. Ben Long deu um sorrisinho por dentro, porque era exatamente isso que ele queria. Cair de uma altura dessas significava morte na certa. Enquanto isso, nosso herói, já consciente, se preparava para atirar no dragão preto antes de qualquer outra coisa. Mas o plano dele não estava destinado a dar certo.
Soltou ele de repente, fazendo com que a flecha errasse o alvo. Começou a cair rápido no chão, mas não queria se despedir do dragão negro tão fácil. Queria sobreviver, lidar com o agressor e não bater no chão. No último momento, suas vinhas espinhosas se enrolaram no pescoço do dragão, impedindo sua queda. Não pararam por aí. Long sentiu, horrorizado, as vinhas apertando e estrangulando-o. O dragão negro urrou de dor, sem entender por que tantas vinhas surgiram de repente. Nem sua pele grossa poderia salvá-lo dessa situação. A culpa, mais uma vez, recaía sobre aquela maldita flor. Vendo o desespero do dragão negro, Wuzen zombou. Agora ele sabia o quão forte era e percebia que provocá-lo era um erro. Benlong, irritado, balançou a cabeça, tentando se livrar das vinhas. Eventualmente conseguiu agarrá-las com seus dentes afiados e as mastigou, como era de se esperar. Então o Benlong se soltou das vinhas e achou que tinha ganhado. Mas o nosso herói não ia deixar ele escapar assim, não é? Ele agarrou o dragão com as vinhas que sobraram, e o Benlong logo viu que a perna dele estava presa de novo. Ele ficou se perguntando se o nosso herói era uma flor ou um polvo com tentáculos, mas o problema continuava. A força estava puxando ele para o chão, e as asas dele não conseguiam impedir a queda. Aí a Yin Yun voou até eles, perguntando desesperada como ela podia ajudar. O Wusun, mostrando que é um piloto habilidoso, mandou ela sair rapidinho. O Benlong, concordando, gritou para todo mundo deixar ele em paz. Com um golpe da pata com garras, ele cortou as vinhas, e o nosso herói começou a cair sem querer. O Benlong achava que a flor ia se quebrar quando batesse no chão, e ele ia ganhar. Mas ele não sabia das habilidades do nosso herói. O Wuzen, sem pensar duas vezes, usou as raízes mágicas dele para se curar. As vinhas espinhosas feridas dele se recuperaram quase na hora, mas não foi o suficiente para evitar a queda fatal. Ele juntou as vinhas, criando um paraquedas improvisado. Mesmo cheio de buracos, o paraquedas desacelerou a queda, mas a velocidade ainda estava alta. Nosso herói se preparou para o impacto. Uma explosão forte indicou que o pouso não foi suave. Yin Yun, preocupada, perguntou se seu pai estava bem. O buraco no chão era enorme, como se um meteorito tivesse caído ali. Apesar disso, nosso herói sobreviveu. A escolha de usar a boca do canhão como paraquedas provou ser acertada. Mesmo após a queda, ele permanecia intacto. Os dracones voltaram sua atenção para o culpado, e algo terrível apareceu atrás de Benlong. Yin Yun agarrou o pescoço do dragão, clamando vingança por seu pai. Incapazes de permanecer no ar, começaram a cair. Benlong fez um pouso forçado, e o dragão negro estava seriamente machucado. Contudo, a situação se agravou quando uma espada surgiu diante do rosto de Benlong. Ele uivou, aterrorizado, acusando nosso herói de falta de ética na luta. Mas que ética haveria em um combate entre uma flor e um dragão? Wu Sun silenciou o dragão negro com um corte rápido da espada e com frieza questionou se ele desejava a morte, já que havia causado tantos problemas. Benlong, horrorizado, mal podia crer que enfrentava apenas uma flor. Canhões, bestas, tentáculos, espadas. Nada fazia sentido. E não era só a flor terrível que o ameaçava. Yin Yin também estava furiosa, determinada a matá-lo. Benlong lamentou ter provocado a dupla e desejou ter fugido quando teve a chance. Agora, capturado entre uma flor armada e um dragão enfurecido, viu-se sem saída. Com a vida em risco, rendeu-se, clamando contra a violência e a favor da paz mundial. À beira do fim, a espada de Wu Sun parou sobre a cabeça do dragão negro, que, apesar de tudo, ainda respirava. Com um sorriso forçado, Benlong alegou que apenas testava suas forças e não pretendia matá-los, prometendo comida e água, e permitindo que ficassem no oásis. Wu Sun, sarcástico, sugeriu que Benlong poderia ser um bom churrasco. O dragão, em pânico, protestou que sua carne era dura e desagradável. Wu Sun, divertindo-se com o medo de Benlong, disse que só queria assustá-lo, mas exigiu uma compensação pelo ataque. Benlong, relutante, apontou para os arbustos, onde sua mochila com muitas coisas boas poderia servir como reparação. Os heróis ficaram surpresos com a súbita cooperação do dragão. Não demorou muito para encontrar a mochila. Mesmo pela estimativa da Yin Yun, ela estava bem pesada. O Wu Sun perguntou meio debochado por que o Benlong estava carregando uma mochila tão grande e pesada. Afinal, provavelmente não foi fácil para ele voar com aquilo. O dragão negro admitiu na boa que não queria voar com uma parada tão pesada, mas não tinha como ele não se preocupar com o tesouro dele enquanto viajava. Como diz o ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por isso, ele decidiu dividir o tesouro e levar um pouco com ele.
E mesmo que alguém roubasse dele em casa, ele ainda ia ter alguma coisa sobrando. Lembrando de uma situação que já tinha acontecido com ele na vida passada, nosso herói percebeu que o Ben Long parecia muito com a mãe dele. Enquanto isso, a In-Yun já estava cansada de esperar. Sem pensar muito, ela virou a mochila de cabeça para baixo e despejou tudo no chão. Vendo aquilo, o dragão negro entrou em pânico na hora e gritou para ela tomar cuidado, porque os tesouros eram tudo para ele. Todo mundo ficou surpreso ao ver tantas joias brilhantes. Mas o Wu-san foi o único que realmente entendeu o valor delas. Ele reconheceu que o dragão negro era muito rico mesmo. Quando ouviu o elogio, Benlong respondeu orgulhoso que aquilo era só 1/10 de todos os seus tesouros. Ouro e joias eram uma coisa boa mesmo. Mas nosso herói se perguntou por que ele precisava de tudo aquilo se não dava para comer nem trocar por dinheiro. Em outras palavras, era só um monte de pedra brilhando. Quando ouviu isso, Benlong ficou imediatamente furioso. Mesmo que não servissem para ele, ele ainda considerava aquilo um tesouro. Ele guardava e colecionava direitinho, limpava com cuidado e brincava com aquilo todo dia. Era por isso que ele não deixava ninguém desrespeitar daquela forma. Enquanto o dragão negro surtava, Yin-Yun reparou num pergaminho no meio da pilha de ouro que estava claramente fora do lugar. Depois de ver o que estava escrito, nosso herói concluiu que era um mapa. Ele também reparou que o desenho era bem primitivo e feio. Nosso herói perguntou se ele simplesmente pegasse esse desenho e viajasse com ele. O dragão negro respondeu orgulhoso que o homem deveria ser ambicioso em todas as direções, viajar milhares de quilômetros e ler muitos livros. Além disso, ele queria viajar para todos os lugares do mapa e procurar tesouros. Ao ouvir isso, Wu-sun comentou consigo mesmo que os tesouros eram a verdadeira razão do dragão. Sem enfatizar isso, nosso herói apontou para uma das marcas do mapa e perguntou se realmente havia uma floresta ali. Benlong respondeu imediatamente que sim. Chamava-se Taiko e era rica e extensa. Segundo as lendas, era considerado o jardim do próprio deus. Este deus habitava nas montanhas Pius, que ficavam cobertas de gelo e neve durante todo o ano e localizadas a leste da antiga floresta. Depois de pensar um pouco, nosso herói disse a si mesmo que ali seria um ótimo lugar para criar raízes. Ele ainda tinha muitas perguntas para o dragão negro. A primeira foi porque o deserto foi mostrado como árido no mapa e porque foi chamado de Wasteland of Oblivion. Benlong não tinha muito conhecimento sobre isso, mas ouviu dizer que, apesar da terra árida, costumavam haver cidades grandes e movimentadas aqui. As palavras do dragão confirmaram as suposições e observações de Wu-sun. Diante dos mistérios do deserto e das cidades perdidas, nosso herói decidiu levar o mapa e algumas moedas de ouro como compensação. Benlong, relutante em perder o mapa, questionou a necessidade deles por ele. Nosso herói explicou que estavam a caminho da floresta antiga e recusou a oferta de mais ouro, lembrando Benlong de sua própria sugestão para escolherem o que quisessem. Benlong, resignado, expressou o desejo de viajar com eles, já que não poderia manter o mapa. O Wu-sun, desconfiado do interesse do Benlong na In-Yun, questionou a lógica de trazer alguém que tinha atacado eles. O Benlong insistiu que ele era forte e útil, capaz de cozinhar e fazer tarefas domésticas. Quando questionado sobre sua coragem, ele afirmou que também podia carregar cargas pesadas na estrada. O Wu-sun, cético, duvidou de sua força e confiabilidade. O Benlong, irritado, criticou o Wu-sun por permitir que a In-Yun carregasse um canhão e declarou que não ficaria com eles indefinidamente, planejando partir assim que tivesse o necessário para um novo mapa.